padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria de estarmos aqui seja para nós uma graça que nos fecunde, por estarmos juntos como comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, discípula exemplar que nos convida a escutar a palavra, de modo que esta palavra nos interpele. Uma interpelação amorosa de Deus que nos indica o caminho. Compartilho de São Gregório de Nissa, também tirando das suas homilias sobre o Eclesiastes, quando ele lembra: há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Muito bem expressa no princípio de suas palavras a necessária ligação a unir a morte ao nascimento, pois obrigatoriamente a morte segue o parto e toda geração vai dar na dissolução. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Oxalá que a mim, a você, também suceda nascer em tempo desejado e morrer também em tempo oportuno. E assim cada coisa seja feita no tempo oportuno na vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina esta aprendizagem, a aprendizagem desta lógica e desta medida. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Amado irmão, amada irmã, Jesus conduz o passo a passo dos seus discípulos, como a nós, para a aprendizagem da condição bonita e honrosa, que deve ser a nossa maior alegria de sermos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem com muita alegria que é torcedor deste ou daquele time e faz isso com paixão. A nossa maior alegria e a nossa maior paixão deve ser aquela de dizer: eu sou de Cristo, sou discípulo e discípula de Cristo Jesus. Por isso Jesus caminhava com os discípulos, atravessando a Galileia, indo a todo lugar e ensinando. Muitas vezes nem queria que ninguém soubesse disso, pois queria dedicar aos seus discípulos e ensinar-lhes as lições mais importantes para que, aprendidas, se tornassem autênticos discípulos. Não se aprende a ser autêntico discípulo quando não se aprende esta lição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham até medo de perguntar, exatamente porque falava de morte. E ao falar de morte, fala de oferta, fala de uma confiança maior do que em si mesmo. Chegando em Cafarnaum, os discípulos são interpelados por Jesus, que lhes pergunta, uma pergunta, amados e amadas de Deus, que respondida por nós, nos remete ao lugar que nós devemos ocupar. O que discutíeis pelo caminho? Ficaram calados, porque discutiam entre si quem era o maior. Somos, ao responder esta pergunta, do que discutimos entre nós, o que é que não estabelece entre nós a comunhão e o laço, somos remetidos à condição que devemos assumir
como discípulos e discípulas. Jesus disse, chamando os 12, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Só é grande quem é servidor. Por isso nós temos que fazer bem aquilo que nos compete, do melhor modo possível, não por dinheiro, não por essa ou aquela razão, mas exatamente pela alegria de ser servidor. E é abençoado quem é servidor. Nada lhe falta, porque Deus é amor generoso. Vamos pedir a graça de sermos simples e de nos considerarmos em tudo servidores, e encontrarmos alegria não de receber, mas de oferecer, não de ser servido, mas de servir. E assim a nossa vida qualificada fará de nós instrumentos novo do amor de Deus na vida de tantos irmãos e irmãs. Peçamos a graça de sermos com alegria discípulos servidores. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira